Agora a gente vai mostrar mais uma opção de passeio para você. O destino é Ubatuba. Outra opção para você que vem visitar o litoral norte paulista aqui em Ubatuba é conhecer o Projeto Tamar, que é um projeto internacionalmente conhecido. E aqui do meu lado eu estou com o Henrique, que é biólogo e que cuida também desse projeto, né, Henrique? Isso. Muita gente conhece, já ouviu falar, mas o que é o Projeto Tamar? O que ele faz? O Projeto Tamar é um programa brasileiro de conservação de tartarugas marinhas. Ele foi criado em 1980 aqui no Brasil, para proteger 5 espécies de tartarugas marinhas que existem no Brasil, todas elas ameaçadas de extinção. O foco do Tamar sempre, desde o início, foi proteger as tartarugas das ameaças que tem com a interação humana, principalmente. Então as pessoas pensam ali em proteger o filhotinho, para o caranguejo não comer, mas não é isso que o Tamar faz. O maior predador é outro. O problema maior é a interação com a atividade humana. Então, nas áreas de desovo, o Tamar se preocupa em proteger a fêmea, garantir que os ninhos possam nascer e os filhotes possam voltar ao mar. Aqui em Ubatuba, que é uma área de alimentação, nós trabalhamos com o pescador que captura acidentalmente a tartaruga na rede de pesca, e a gente vem trabalhando em parceria com o pescador para buscar soluções para que esses animais não sejam mais capturados na rede e não venham a morrer. E olha só, a gente já está aqui nesse centro que é para visitantes, né? E bem na entrada a gente depara já com essas estruturas aqui de tartaruga. O que mais me chamou a atenção, e com certeza deve chamar a atenção de todo mundo, né, Henrique? É essa estrutura aqui. Olha o tamanho disso. Eu tenho 1,73 m. Essa daqui tem quanto, Henrique? Essa aqui é a tartaruga gigante, a tartaruga de couro, ela normalmente chega a 2 metros de comprimento. 2 metros. 2 metros. É muito rara essa tartaruga? Olha, é menos rara do que as pessoas imaginam. Sério? Né? Então, aqui no Brasil, a população de tartarugas de couro que bota ovos é muito pequena. Tem em torno de 10, 15 fêmeas só desovando no litoral do Espírito Santo. Mas aqui em Ubatuba existe dessa tartaruga em alto mar. Então, a dificuldade, as pessoas não têm acesso a esse animal porque é um animal que vive em alto mar, longe da praia. Por isso a gente tem menos informação dela. Nesse tanque, então, Henrique, a gente tem a tartaruga oliva, né? Exato. A tartaruga oliva é a menor espécie de tartaruga marinha que existe. Ela, quando adulta, vai atingir em torno de 50 quilos no máximo, não muito mais do que isso. Essas tartarugas, elas vivem em média quanto tempo? Olha, as tartarugas marinhas, de forma geral, vivem em torno de 100 anos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno de 100 anos. Atinge a vida adulta, então, com 25, 30 anos de idade. Nossa. Aqui no cativeiro, esses animais que estão no cativeiro são criados desde filhotes aqui na exposição. Então, eles crescem um pouco mais rápido que na natureza, porque tem alimento sempre, porque tem menos condições aí de adversas, de riscos, acabam crescendo um pouco mais rápido que o normal. Então, essas duas já estão chegando no tamanho praticamente adulto, apesar de ainda não terem a idade adulta. Essas aqui é a tartaruga de pente. Aqui a gente tem 3 tartarugas de pente nesse tanque. A tartaruga de pente tem esse nome curioso porque antigamente se usava o casco dela, as escamas do casco, para fazer pente. Nossa. Pente, aro de óculos, bijuterias. É algo que não se faz no Brasil, já faz muito tempo que não se usa mais. No Brasil é proibido o uso, o consumo de tartarugas marinhas, seja a carne, seja o casco. Não se pode usar esses animais, eles são protegidos por lei. Então aqui no Brasil já não tem esse tipo de problema. O que ameaça a tartaruga de pente no Brasil é principalmente a urbanização das áreas de desova, onde ela procura fazer os seus ninhos. Aqui no Brasil ela desova na Bahia, que é uma região onde está crescendo muito o turismo, grandes hotéis, e isso acaba impactando um pouquinho, o uso desordenado do litoral acaba impactando esses animais. Bom, a gente está chegando aqui no próximo tanque. Essa tartaruga é qual, Henrique? Aqui a gente está vendo uma jovenzinha, um filhotão de tartaruga verde. Essa aqui é a tartaruga mais comum de ser observada aqui no litoral norte de São Paulo, no litoral do Brasil como um todo, porque ela se alimenta de algas, então ela vem bem perto das praias, bem perto das pedras, e as pessoas acabam tendo mais facilidade de observar esse animal. Aqui no litoral norte de São Paulo era comum os turistas comerem a sopa de tartaruga. Era um prato típico da região, mas felizmente esse hábito já se abandonou aqui na região. Que bom! E essa, né, Henrique, eu acho que é uma das partes que o pessoal mais gosta de ver, porque dá para observar como elas ficam submersas na água. Exato, aqui a gente muda o referencial, Lá em cima a gente estava olhando a tartaruga de cima para baixo, aqui a gente vê ela de lado, aqui como se fosse um aquário. E essa tá tendo uma posição meio diferente, né? Ela tá cochilando de um jeito estranho, assim, com a parte de trás levantada. As duas, inclusive. Sim. Essa é a tartaruga cabeçuda. A tartaruga cabeçuda é a que coloca mais ovos no Brasil, a que tem a maior quantidade de ninhos no Brasil.
E ela desova no norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Quanto tempo uma tartaruga dessa consegue ficar debaixo d'água? Isso depende um pouquinho do que ela está fazendo. Quando ela está repousando, ela pode ficar horas embaixo d'água, né? Há dados de literatura que falam de 5 horas em mergulho 5 horas. voluntário, quando ela quer. Mas por outro lado, a gente sabe que quando ela se enrosca numa rede de pesca, ela se debate e tenta se soltar da rede. Aí ela consome mais energia, mais oxigênio e acaba se afogando muito mais rápido que isso. Mas quando ela está procurando alimento, ela fica ali em torno de 10, 15 minutos submersa, sobe de novo para respirar. Né? Ela está se coçando. Está se coçando agora. Que gracinha, gente. É engraçado que o bocejo pra gente é uma respiração diferente. Para elas dentro d'água bocejar não faz muito sentido, mas elas bocejam aqui. É uma bocejar. Olha lá, Gente, que... Voltamos com outras notícias da nossa região com o Plantão da Redação. A Prefeitura de Pindamonhangaba pretende lançar na próxima quarta-feira o projeto Pina Inteligente. O objetivo é aumentar a segurança física e patrimonial dos moradores, ampliando a área de abrangência do Centro de Operações Integradas, o COI. Isso vai acontecer através das imagens que serão cedidas por empresas e pessoas físicas que tenham câmera de vigilância. Começou a ser cobrado a Zona Azul nas ruas do centro de Aparecida. Os valores são 50 centavos para 15 minutos e R$ 2,00 para 1 hora. A Prefeitura estuda a possibilidade de expansão do sistema de estacionamento rotativo para os bairros Santa Rita e Ponte Alta. Fique agora com a previsão do tempo. Fique agora com a entrevista especial de hoje. Hein? Já começou? Desculpe, minha gente, mas hoje em dia, até eu que resisti o quanto pude, essa maquininha aqui, não resisto mais. A cada instante faz pim! Aí a gente vai ver, é uma mensagem que chegou, é uma ilustração, é uma advertência, é um aviso, né? Aviso, olha, na rua tal está havendo aí uma manifestação, aí você já muda o carro de direção. Eu sei que isso aqui veio para ficar. Isso aqui é um instrumento também da internet, que é mais volumosa ainda em atenções e pode ser usada para o bem ou para o mal. Nós estamos recebendo hoje Tamires Carrasco, ela é psicóloga e vai avaliar com a gente até que ponto a internet educa e até que ponto a internet vicia e causa problemas, principalmente para a nossa garotada. Tudo bem, Tamires? Tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus, uma grata satisfação ter você aqui para falar de um tema tão sensível, porque à primeira vista, muitos pais estão reprimindo os filhos por causa de uso de internet, celular, web e também o Zap, porque muitas vezes isso aí tira a atenção, o foco da educação, do ensino, e é preciso conviver com as duas coisas, né? Educação e internet, porque os tempos mudaram, né? Eu que sou do milênio passado, acho que veio para ficar. Exatamente, assim, né? É um aliado também a internet na educação, né? Desde que ela tenha um controle e uma orientação dos pais também. Uhum. E no caso, qual é o divisor de águas disso aí, na sua opinião? Como é que deve ser a orientação para os pais que estão nos assistindo agora no lidar com os filhos diante dessa problemática? Então, principalmente poder acompanhar também, né, as crianças nisso, né? Ver o que seu filho está assistindo, compartilhar com ele, pesquisar canais que sejam legais, né, que estimulem o aprendizado. Isso é muito importante, né? Ele pode estar junto do filho nesse momento da internet, por que não, né? E descobrir canais novos, ensinar o filho a ver aquilo de uma forma saudável, né? Porque inclusive, né, essa advertência que a Tamires está fazendo é muito importante, porque ali na internet estão disponibilizadas muitas informações que não seriam interessantes até para determinada idade e até para qualquer idade.
Ensina-se a fazer bomba, ensina-se a engajar nos movimentos terroristas. É um negócio complicado. O pai tem que estar de olho. Pai e mãe, né, que eu digo. Exatamente, né? E o fundamental é isso. Por exemplo, a criança está aprendendo alguma coisa interessante na escola que mostrou que gosta, né? A internet visualiza o mundo para a criança, né? Outras coisas que ela não teria acesso. Por exemplo, criança pequena, às vezes tem uma música em português que adora cantar com o pai e a mãe e tem essa versão em inglês. E se você ensina a criança nessa versão em inglês, ela vai aprender uma nova língua de uma forma saudável e lúdica, principalmente, né? Mas o que precisa é o pai e a mãe estarem junto da criança e não deixar com que a educação terceirize o papel do pai e a mãe, né? Porque, veja bem, a criança tem uma condição maior de aprendizado, de mexer nessa coisa, nesses instrumentos todos que estão sendo colocados à disposição, do que o adulto, porque eu acho que é uma questão de preço, né? O adulto paga a conta se houver algum erro e estragar o equipamento. O garoto, a garota não pagam, então eles vão lá e vão mexendo e acabam conseguindo progressos extraordinários nessa coisa. Sim, tem crianças às vezes que aprende mais que o pai e a mãe também, né? Ensina aos Meu pais. filho me ensina. Quando eu estou em um sufoco, eu falo, meu filho, vem cá, ele vai lá, mexe, trum, resolve rapidinho. É porque ele já cresceu nessa etapa de ter acesso fácil à internet, seja no celular, seja no computador, no notebook, o tablet, né? Agora, Tamires, essa coisa dessa orientação, né? Às vezes o filho resiste, esconde as coisas, né? Isso é muito comum no adolescente, não quer que o pai e a mãe tomem conhecimento do que está fazendo. É uma invasão de privacidade. Como é que essa coisa tem que ser tratada? É na questão da orientação, né, e na confiança também, né? Na época da adolescência tem muito aquela coisa, vou visitar um amiguinho. Ah, mas que horas que você volta? Eu volto às 8 e a criança chega às 10, você perde a confiança. Na próxima evento que a criança ou adolescente que quiser ir, você já vai bloquear aquela criança e vai falar, não, né, não tenho confiança em deixar você fazer isso. A internet não é diferente, né? A criança, o adolescente, que você visualiza que ele está vendo coisas impróprias ou coisas que não são da idade, você tem que estar em cima e orientar. E mostrar que tudo é uma questão de confiança. Saiu daquela parte da confiança, né? Será que aquele adolescente tem autonomia para ter o celular sem acesso dos pais? Ainda está em voga a possibilidade do castigo de advertência, tipo, minha juventude ficava sem ir ao cinema, cortava a mesada. Hoje em dia isso funciona, não deve ser empregada essa técnica, como é que a coisa é administrada do ponto de vista de coibir determinadas atitudes? É importante, né? É importante você colocar limites e mostrar que se a criança ou adolescente não tem como respeitar esses limites, né? Como que você vai deixar ela ir ao cinema com os amigos, por exemplo? Como é que você vai confiar que esse adolescente, ao invés de estar indo no cinema, não está indo para outro lugar, se ele não demonstra, não tem essa conversa com os pais, né? Os pais não podem também terceirizar tudo pela internet, eles têm que conversar, orientar, estar junto dos filhos, né? Como antigamente muitos pais às vezes não conversavam, não tinham diálogo. Isso é fundamental, principalmente o acesso à informação, que hoje está muito mais fácil, né? Bom, na época que minhas filhas estavam ainda na fase de adolescência e tal, para que elas aprendessem tabuada, foi sugerido que não desse calculadora. Hoje, praticamente, ninguém faz nada sem calculadora, sem um tablet, sem um telefone celular, onde é possível atingir um cálculo, né? Será que, por causa disso, as crianças vão deixar de aprender a tabuada? A gente volta com esse tema já aqui com a Tamires, falando a respeito dessa situação. Ela que é psicóloga, Tamires Carrasco, falando sobre internet e educação. Você não pode perder o próximo bloco. Não saia daí. Reforma trabalhista. Um levantamento mostra que mais da metade das pessoas não estão bem informadas a respeito do tema. É o que você confere no próximo bloco. Continue conosco.